Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um acessório que eu acho que é bastante interessante e posso dizer que a primeira coisa que me veio à cabeça quando me disseram que eu podia analisar isto foi exatamente o que eu meti no título deste vídeo. Ou seja, pensei logo que isto era daqueles aparelhos que os espiões têm e que quando há aquele enredo em que eles têm que copiar o conteúdo de uma pen ou conteúdo de um cartão microSD ou de um smartphone e têm que fazer isso de uma forma muito rápida e de uma forma relativamente dissimulada e que tem geralmente um pequeno aparelho que faz isso tudo. Pronto, foi essa a ideia que eu tive deste tipo de aparelho. Mas pronto, passando aqui a parte de filme, eu vou falar um bocado da parte prática e da realidade deste aparelho, que claro, não é igual e não faz exatamente a mesma coisa de um aparelho desse género, mas que é aqui uma solução bastante interessante e bastante diferente do que eu costumo trazer aqui ao canal. Portanto, eu hoje vou falar aqui do DJI Copilot, aqui uma parceria entre a DJI e a LaCie, para nos trazer aqui um disco que efetivamente serve para copiarmos todos os ficheiros de dispositivos de armazenamento que a gente liga aqui diretamente ao nosso disco. Isto é um disco de 2 TB, então é um disco que tem bateria e que tem então as ligações todas necessárias aqui para podermos copiar os ficheiros. Ou seja, podemos ligar um cartão SD, podemos ligar uma pen, temos ligação Type-C e ainda temos a ligação micro USB. E temos também todas as formas de interagir com estes interfaces. O conceito deste disco é, como eu estava a dizer, isto basicamente serve para vocês ligarem aqui, por exemplo, o vosso drone ou a vossa máquina fotográfica ou colocarem diretamente o micro SD ou o SD e copiarem os vossos ficheiros sem terem que aceder a um computador e de uma forma relativamente rápida. A funcionalidade prática para isto é, por exemplo, para quem vai de férias e não quer levar o portátil com ele, ou para quem é fotógrafo, ou para quem costuma andar muito com drones e não quer andar com o portátil atrás, basicamente tem este disco para poder descarregar as fotografias todas, ou os ficheiros todos, e assim pode voltar a utilizar os cartões e fica com o backup aqui neste disco. De uma forma prática é para isso que serve. Depois, claro, também existe então aqui a aplicação para ligarmos o telemóvel e conseguimos ver no próprio telemóvel as fotografias e os ficheiros que estão no disco e podemos fazer aqui uma gestão simples. Ou seja, com um smartphone e com este disco nós não precisamos aqui de andar com um portátil para fazermos também o trabalho de backup. Eu acho que é muito interessante realmente para quem tira muitas fotografias, para quem viaja muito. É claro que o peso é ligeiramente inferior a um portátil, mesmo assim continua aqui a ter algum peso. Depois, claro, que podem ligar isto a um computador e utilizar como um disco externo normal de 2 TB. E agora vou-vos falar aqui um bocado dos testes que eu fui fazendo e da minha apreciação aqui deste disco e se calhar falar aqui dos aspectos mais interessantes e se calhar aqui de alguns defeitos. Isto para todos os efeitos o disco é muito fácil de utilizar. Nós só temos um botão à frente, um botão físico, que funciona com um toque ou um toque prolongado de 3 segundos para fazer a função de OK ou cancelar. Quando nós ligamos então uma pen ou um dispositivo qualquer, ficamos a pressionar o botão e ele vai entrar em modo de cópia. E no modo de cópia só temos que confirmar e ele começa a copiar aqui os ficheiros todos para o disco. Em relação a pens, em relação a cartões, em relação a outros discos, vocês só têm que ligar e fazer isso. Por exemplo, em relação ao smartphone, vocês quando ligam aqui, se ligarem os smartphones por defeito, costumam ficar naquele modo de carregamento e o disco consegue carregar o vosso smartphone. Se vocês quiserem copiar as fotografias ou copiar os ficheiros, o que vocês têm que fazer sempre no smartphone é mudar para o modo de transferência de ficheiros. E aí ele já vai detectar então que tem um dispositivo para copiar e vocês vão fazer a cópia e conseguem copiar também o vosso conteúdo do vosso smartphone, neste caso, por exemplo, para fazerem backup das fotografias de uma forma facilitada para o disco. Depois, quando vocês estão a fazer a cópia, conseguem ver aqui a percentagem, conseguem ter aqui indicação de como é que as coisas estão a correr e também conseguem ter aqui indicação da bateria. Portanto, eu agora vou falar aqui dos testes mais intensivos que fiz. Eu enchi uma pen de 128 GB, uma das pens mais rápidas que eu tenho aqui em casa, com ficheiros, ou seja, basicamente vídeos e fotografias, para ver então aqui como é que durava a bateria e o tempo que demorava a passar os ficheiros. Eu posso dizer que para descarregar a bateria, ou seja, ir dos 100% até aos 2, 3%, porque ele depois começa a dizer que fica em estado crítico a bateria e não deixa fazer muitas mais operações. Cada vez que eu copiei 128 GB, gastou-me 10% da bateria e demorou-me cerca de 15 minutos a copiar 128 GB de ficheiros. Portanto, estamos a falar aqui uma média de 130 a 150 MB por segundo.
Isto tendo em conta, claro, a pen que eu utilizei. Se utilizarem dispositivos que têm menos velocidade, claro que vai demorar mais tempo. E como podem ver, em termos de 128 GB, ou seja, eu fui sempre passando de 128 GB desde os 100% até chegar aos 3% e consegui fazer cerca de 8 transferências. É claro que isto tudo depende também do tipo de dispositivo que vocês estão aqui a ligar, se consome mais energia ou menos energia, o tipo de operações também que estão a fazer, não é? Se vão depois consultar os ficheiros através do telemóvel e já vai gastar um bocado mais de bateria, mas eu diria que aqui a bateria vai dar aqui para uma cópia, se vocês só utilizarem para copiar, de cerca de 800 GB a 1 TB para vocês terem que voltar a carregar então o vosso disco. Também o que vos tenho a dizer em relação ao aquecimento, o que eu reparei é que ao fim de copiar 7 vezes seguidas, ou seja, imaginemos que tínhamos efetivamente 7 pens para copiar aqui, ou 7 cartões de 128 GB para copiar. O que eu detectei é que na sétima cópia ele indicou-me que estava demasiado quente. Ou seja, se for para copiar 2, 3 cartões, como eu acho que nunca vão reparar neste problema. Agora, como eu fiz aqui os testes seguidos, ou seja, cada vez que eu ia copiando, o disco claro que ia aquecendo, e nesse caso vocês têm que fazer uma pequena pausa e depois voltam a passar o resto dos ficheiros. Mas é como eu estava a dizer, eu estive a passar 128 GB de cada vez e só à sétima passagem, isto sempre a correr, ou seja, sempre de 10 em 10 minutos eu ia tirando o disco, ia colocando outra vez e ia passando outra vez os ficheiros. Só à sétima vez é que ele realmente aqui avisou-me que estava a sobreaquecer. Depois, em relação ao carregamento da bateria, vocês descarregando a bateria por completo vão ter que carregar com um carregador então que vem, um carregador para ligar diretamente à energia, e podem contar com cerca de 3 horas para voltar a carregar tudo. Ele também carrega por USB, mas por USB é muito lento, nem vale a pena considerar que dá para carregar por USB. Mas pronto pessoal, basicamente é isto que vos tenho a dizer. Aqui as considerações como aspectos mais negativos pode ser este sobreaquecimento numa utilização muito excessiva, ou se estiverem a utilizar isto possivelmente num país em que as temperaturas são mais altas, aí também vai aquecer mais rapidamente. Aqui melhorias que podiam ser vistas aqui também para diminuir um bocado o tamanho, possivelmente o peso, era em vez de ser um HDD já ser aqui um SSD, e claro que conseguimos ter aqui um conjunto melhor em termos de peso e em termos de tamanho, mas pronto, isso seriam melhorias para outra versão. Depois também aqui algumas considerações que vocês têm a ter em conta é que a proteção que existe aqui para tapar o disco, para impedir aqui a entrada de pó nesta zona, com o tempo pode realmente saltar com mais facilidade, portanto tem que ter sempre em consideração que pode ganhar mais folga com o passar do tempo, para não perderem esta peça então, e também esta borracha que existe aqui à volta para proteger, com o tempo consegue aqui ganhar alguma sujidade, serve para proteger, mas também serve para atrair algum lixo. Mas pronto pessoal, claro que aqui o que pode ser mais negativo para concluir pode ser o preço. Estamos a falar aqui de um preço mais elevado que é normal para um disco de 2 teras. É claro que é um disco de 2 teras aqui com um sistema operativo preparado então para fazer cópia dos ficheiros. Eu diria que se calhar para alguém que tira fotografias em hobby e que tira fotografias às vezes quando vai de férias e viaja pouco, efetivamente o preço é um bocado excessivo para pensar numa solução deste género. Agora se calhar para uma utilização mais profissional, para alguém que tira muitas fotografias, para alguém que vai com o drone para muitos sítios e que anda a viajar bastante, se calhar uma situação em que não tem que levar o portátil e basta levar o disco, efetivamente é mais prático e é mais interessante para uma solução desse género. Mas pronto pessoal, isto acho que toda a gente tem que aqui pesar o que é que lhe dá mais jeito. É claro que não é um bem essencial, é aqui um acessório para tornar algumas operações mais práticas. Realmente é aqui um acessório diferente, aqui é uma solução interessante e diferente para podermos copiar ficheiros sem estarmos a recorrer realmente a um computador. Foi realmente interessante poder testar aqui algo diferente, é sempre interessante poder testar aqui gadgets diferentes do que é habitual. Uma pessoa está sempre habituada a testar smartphones, boxes, Android, dispositivos mais habituais. Portanto, eu adoro sempre trazer-vos aqui dispositivos diferentes, mesmo que não sejam um dispositivo se calhar tão interessante para toda a gente. Eu acho que vai sempre existir aqui um nicho mais pequeno de pessoas que estejam interessadas num aparelho deste género. Portanto, não tenho assim muito mais a acrescentar. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.